Bom dia, pessoal. Esperar uns 2 minutinhos aí para a galera entrar.
Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim, com vocês e seus familiares. Vamos começar, então. Aula passada, falamos sobre uma técnica chamada volumetria de precipitação, onde ela é muito utilizada na titulação de halogênios, né? Cloretos, brometos, iodetos e outros, né? Como o tiocianeto. Mostramos como fazer o acompanhamento teórico do que está acontecendo dentro de um LMAIR quando eu faço a titulação, usando a agentimetria, usando o método de Mohr. O que é o método de Mohr mesmo, né? O método de Mohr é aquele que utiliza uma solução de cromato de potássio como indicador, formando um precipitado vermelho. Já o método de Vollar não forma um precipitado vermelho, forma um complexo com excesso de tiocianeto e o ferro 3. Todas as duas misturas, né, ou seja, as duas suspensões, né, a de Mohr passa de a suspensão amarelada para avermelhada e o de Vollar passa de uma suspensão amarronzada mais para uma suspensão avermelhada. Hoje nós vamos começar a falar sobre volumetria de complexação. Daqui a pouco vocês vão entender que tipo de amostra que nós trabalhamos com a complexação. Mas antes de entrar propriamente em análise, nós temos que lembrar o que é um complexo. Ou seja, quimicamente, o que é um complexo inorgânico? Existem alguns termos de complexo na parte biológica, né, na parte bioquímica, mas nós estamos trabalhando com a parte analítica, né, ou seja, mais inorgânica. Então, o que é um complexo? Um complexo é um composto formado por um metal e um outro grupo não metal ou orgânico. Tá? Nós temos os complexos organometálicos, que é um metal com uma parte de uma molécula orgânica. Nós temos os complexos inorgânicos, como é aquele do método de Vollar, que é o FeSN2+. Então, aquilo é um complexo. Então, por isso eu usei o termo na semana passada, complexo vermelho. Então, agora vamos definir muito bem o que é um complexo, porque nós vamos precisar dele na volumetria de complexação. Então, um complexo, ele é formado por um metal. Quando eu falo um metal, o metal zero, ele não é solúvel em água, né? Então, esse metal tem que estar carregado. Vamos colocar aí um N+, ferro 2+, ferro 3+, alumínio 3+, estanho 2+, sódio mais, potássio mais, e assim sucessivamente. Ele reage com uma molécula ou íon, que também vai estar dissolvido em água. Essa molécula ou íon eu chamo de ligante. O M é de metal. A característica principal deste ligante é que ele se comporta como uma base de Lewis. O que é uma base de Lewis? Uma base de Lewis é aquela que tem um par de elétrons disponível no seu último nível de energia, e esse par de elétrons faz uma reação com o metal, uma reação do tipo covalente coordenada. Então, lá no seu tempo de ensino médio,
o professor falava, metal com não metal só faz ligação iônica. Não. O complexo, ele é formado por uma ligação entre um metal e um não metal, usando uma ligação covalente do tipo coordenada. Então, acontece uma reação química formando uma ligação entre o metal e o não metal. Lógico que agora sobra, né? Essa carga N+, aí. Ou seja, se aqui for um negativo, um positivo, vai dar neutro, e assim sucessivamente. Então, o complexo formado também, ele é solúvel em ar. Então, nós temos aqui uma base de Lewis. Lembra da química inorgânica? Base de Lewis. E o metal é sempre um ácido de Lewis. Então, um complexo é quando essa base é uma molécula orgânica ou não, um íon orgânico ou não, e o metal é um metal que pode ser dissolvido, né? Então, por exemplo, cloreto de ferro 2, que é o ferro 2, o ferro 3, e assim sucessivamente. Ok, tá aí, gente? Perguntas? Professor? Oi? Nesse caso aí, a seta é meia seta ou ela tá inteira? Equilíbrio, né? Ah, tá, sim. Ida Obrigada. e volta. E é exatamente por estar em equilíbrio que eu tenho uma constante que rege esse equilíbrio. E como é que ela chama? Olha bem, o metal está reagindo com o ligante e formando o complexo. Então, ela é chamada de constante de formação, de KF, constante de formação, que é, como está tudo dissolvido, então é o produto, ou seja, a concentração do complexo formado, dividido pelos reagentes, ou seja, a concentração do metal. Quando eu falo metal, eu sempre estou falando do íon metálico dissolvido, tá? Vezes o ligante. Nós temos vários tipos de ligantes, né? Nós temos complexos formados de 1 para 1, de 1 para 2, de 1 para 3, de 2 para 3, ou seja, aquela parte teórica da relação, né, que nós vamos ver depois também, na hora da titulação, é a mesma coisa, né? Estou dando um exemplo, mas você pode ter variação na hora do balanceamento. Então, essa é a constante de formação de um complexo. O que eu tenho que aprender do que nós vimos diferentemente? Olha, observe. Eu estou interessado no complexo, ou seja, na formação do complexo. Antes, ou seja, quando eu trabalhei com volumetria de neutralização, eu tinha um ácido que ionizava, ou seja, ele ia diminuindo a quantidade. Quando eu tinha lá o da precipitação, o sólido do AgCl, ele estava dissolvendo, ou seja, estava diminuindo a quantidade. Agora não. Agora eu quero que ele forme. Quanto mais o complexo for formado, significa que mais estável é o complexo. E é isso que eu quero. Ou seja, se aquelas constantes Ka, Kb, Kps eram valores muito baixos, o Kf, ele deve ser um valor muito alto. Por quê? O Kf é diretamente proporcional à concentração do complexo. Ou seja, quanto maior for esse, maior vai ser a quantidade formada. O que significa para mim maior quantidade formada? Significa que mais estável é o complexo. Nós não existiríamos se não existissem os complexos. Por exemplo, o grupo M da hemoglobina é um complexo formado pelo íon ferro.
ao redor, só um minutinho, ao redor do íon ferro nós temos o grupo porfirínico, embaixo desse grupo porfirínico ligado ao ferro, um aminoácido da proteína e outro espaço para receber o oxigênio para o transporte de oxigênio. Pois não? Bom dia, desculpe ter interrompido, senhor, é porque, pelo menos aqui para mim, a tela ficou toda só o seu L de Luiz e eu não escutei mais nada, não sei se foi para todo mundo, por isso que eu falei. Então, peraí. Pessoal, vocês estão... Aqui tá normal. Tá normal? Agora eu vou... Não tem problema não, eu falo rapidinho. Então, o que acontece? A diferença dessa ligação, que esse L aqui, que eu chamo de ligante, ele é uma base de Lewis. Então, o que é uma base de Lewis? É o que tem um par de elétrons disponível para atacar o metal. E essa ligação metal-ligante é uma ligação covalente coordenada. E aí eu volto a falar do grupo M. Você só respira, você só existe por causa dos metais do seu organismo. E os metais do seu organismo estão ligados covalentemente a aminoácidos e a outros grupos. Tá? E como eles estão ligados covalentemente, como estão formando, por isso que essa constante de formação. Esse equilíbrio, ele é regido por essa constante. A diferença das outras constantes é que, nesse caso, eu quero que forme o complexo. Ou seja, quanto maior for essa formação, esse valor, né, constante de formação, maior é a quantidade de complexo formado. Portanto, mais estável é o complexo. E é isso que eu quero. Quanto mais estável for o complexo, e aí na próxima aula nós vamos ver, quando formos fazer os cálculos, vocês vão entender que esse KF favorece a facilitação de uma titulação do seu laboratório, ou seja, de uma análise, uma análise de cálcio, por exemplo, uma análise de magnésio, dentre outros metais. Ok até aqui? Então, quando você for dar aula, lá no ensino médio, quando você esquece aquele negócio que metal com não metal não faz ligação covalente, não, tá bom? Esquece isso. Você, da bioquímica, presta muita atenção. Quando for estudar aquela parte de enzimas, metaloenzimas, metalo é do metal, ou seja, tem um metal lá que está ligado covalentemente com os aminoácidos, com água, entre outras coisas, e ali, a maioria das vezes, o centro metálico, que é o centro ativo, né, da enzima, tá? Você da farmácia também tem isso, porque tem muitos medicamentos que atuam no metal, fazem a ligação do metal para ter a sua atividade, tá bom? Então, lembre-se que o metal só nesse, né, para ter o efeito. Lógico que se você não esquece, né, que sódio e potássio são metais. Como o sódio, os complexos de sódio são muito pouco estáveis, ou seja, essa constante dele é muito baixa, por isso que ele fica passeando no organismo sem nenhum metal complexar com ele. Diferente do cálcio. O cálcio complexo é mais fácil com o fosfato, por exemplo, né? Com outras coisas que deixam, por exemplo, no osso, né? Os seus ossos são formados por a base de cálcio. Então, por quê? O cálcio ali está complexando, só que ele forma um composto insolúvel, né? E não solúvel, como nós vamos utilizar aqui no nosso conteúdo analítico. Perguntas? Então, vou apagar. No seu mestrado, né, você pode ir para essa área. No caso da bioquímica, estudar métodos que utilizam metais ou metaloproteínas, se você for analisar, né? E no caso dos medicamentos, tem uma quantidade muito grande de medicamentos que são a base dos metais. Por exemplo, a cisplatina. A cisplatina é o primeiro medicamento usado contra uma boa parte dos cânceres e tem eficiência, é um complexo de platina com cloreto e com amônia, cisplatina. Muito utilizado. E hoje em dia já tem N variações. Tira um cloreto, coloca um outro composto. Tira
o NH4 coloca um outro composto. Então, tem N possibilidades. Mas, no dia a dia de análise no laboratório, o ligante mais utilizado é o etileno de amino tetra acético, o famosíssimo EDTA. O EDTA é o etileno de amino tetra 4 acético. Etileno de amino, 1, 2, 3, 4, tetraacético. Esse é o famosíssimo EDTA. Por que o EDTA é tão importante? Porque é um dos mais utilizados. Aqui, ó, os grupos ácidos e os dois grupos aminos têm pares de elétrons disponíveis para que o EDTA ele faça até 6 ligações, ou seja, ele pode complexar com 6 elétrons do metal. Então, ele forma, geralmente, complexos muito estáveis com os metais. Por quê? Porque ele pode complexar até 6 ligações covalentes coordenadas com o seu centro metálico. Por isso que ele é tão utilizado, por isso que ele é tão importante. Observe o EDTA e observe que ele tem, então, os 4 grupos ácidos. Ele tem os 4 grupos ácidos, tá? Só que, no seu dia a dia, concorda que ficar escrevendo toda hora essa estrutura é um pouquinho sem necessidade. Então, na maioria dos livros, o que você vai ver? Você vai ver a simplificação. H4Y. Então, por que H4? Ó, tá protonado, tá protonado, tá protonado e tá protonado. Ou seja, tem 4 grupos ácidos protonados. Ou seja, o ácido acético é um ácido, porque ele vai fazer o quê? Como ele tem 4 hidrogênios, ele vai liberar os hidrogênios de acordo com o que nós já vimos, né? Ele é um ácido poliprótico, então ele vai liberando os hidrogênios aos poucos. Ele primeiro libera o primeiro hidrogênio, depois libera o segundo hidrogênio, depois libera o terceiro hidrogênio e libera o quarto hidrogênio. Ou seja, o EDTA, ele é um ácido poliprótico que pode ter
essa forma aqui, ó, que era toda protonada, os 4 grupos com hidrogênio. Ela pode ter essa forma aqui, ó, que é um deles sem o hidrogênio e os outros 3 com. Pode ter 2 grupos com e 2 sem. Pode ter apenas um com e pode ter nenhum, né? Ou seja, ele pode ter esta forma, esta forma, esta forma, esta forma e esta forma. Então, observe que por ser um ácido, dependendo do pH da solução, ó, pH é H+, lembra, né? Concentração do H+. Você pode ter uma forma com maior quantidade e uma forma com a menor quantidade. Se o meu pH da solução for muito ácida, pH ácido, o que significa? Os grupos mais protonados vão estar em maior quantidade. Se eu for tirando H+, ou seja, se eu for basificando o meio, aí as formas com menor quantidade de H+, vão estar predominantes. Então, eu posso ter 5 formas do EDTA, dependendo da solução, ou seja, dependendo do pH que eu estou trabalhando. Entenderam? Ô, Luiz, aí na fórmula simplificada, esse Y tá simbolizando quem? Isso aqui, né? É tipo uma convenção? Tipo, toda vez que eu ver o Y, vai ser isso tudo? Isso, EDTA. Para não ficar, né, reescrevendo do outro. Senão você ia ter que fazer assim, né? Ó, H4, aí ia ser... não tem jeito, né? Acho que eu nunca vi escrito de maneira para representar. Porque é um ácido, né? Então, por isso que é um HX da vida. Só que X, no caso aqui, é o Y. Toda vez que você vê H4Y, é porque está falando do EDTA. H2Y2 é o EDTA que nós estamos trabalhando. É só uma representação. Essa última que você desenhou e o Y elevado a 4 menos. Sim. Foi porque gastou todos os hidrogênios? Né? Isso, exatamente. Ele está totalmente desprotonado. Tirou 1, 2, 3, 4. Então, ele ficou 4 negativo. Entendi. O que é mais importante vocês entenderem é, ó, se o pH for muito ácido, todos os equilíbrios estão deslocados para lá. Quando o pH é muito básico, todos os equilíbrios estão deslocados para cá. Então, eu posso dar uma quantidade de cada uma dessas formas, dependendo do pH. Lógico, né? Que tudo isso é baseado naquelas, né? K1, K2, K3, K4. Lembra da formulinha da semana passada, lá do cálculo do pH igual a pK1 mais log de CS sobre CA? Então, ó, se eu usar aquilo lá e eu tiver o K1, eu posso calcular qual é a relação entre esses dois, qual é a relação entre esses dois, qual é a relação entre esses dois. Então, eu posso, usando, né, a formulinha do pH igual a pK1 mais log de CS sobre CA. Então, eu posso fazer essa relação. Quanto maior o pH, mais vai estar as formas desprotonadas. Quanto menor for o pH, mais vai estar a forma protonada. Certinho? Tem outros ligantes, tá? O EDTA é o mais utilizado, principalmente no seu dia a dia de laboratório. Para você visualizar como o EDTA é importante, vou colocar para vocês aqui só uns exemplos, tá? Se eu for titular o cálcio, por exemplo, com EDTA, a constante de formação, então aqui é o metal, o íon metálico, e aqui é a constante de formação. Com o cálcio, ele é 5 vezes 10 a 10. Cuidado, tá? Nós estamos tão acostumados a trabalhar com menos, que aqui não, aqui é 10 mesmo, tá? Elevado a décima, não é elevado a menos 10, não. Tá bom? Então, cuidado na hora das continhas. Nós estamos acostumados a sempre estar trabalhando com muito pequenos. Esse não, é 10 a 10 mesmo, uma quantidade bem grande.
Tá? Por exemplo, o cobre. A constante de formação do cobre com EDTA é 6,30 vezes 10 a 18. Tá vendo? Olha o número grande, 18. Vou pegar aqui o ferro 3. O ferro 3 a 25. Então, de novo, cuidado que nós estamos sempre acostumados a trabalhar com valores menores, sempre com valor negativo aqui, né? Esses não, esses são valores positivos, por quê? Quanto maior for a constante de formação, mais estável é o complexo, porque mais forma do complexo. Tá bom? Então, não se esqueçam. Só que tem um detalhezinho, né? Eu acabei de mostrar para você que o EDTA é um ácido poliprótico. Se ele é um ácido poliprótico, significa que, dependendo do pH da solução, ele vai estar na forma mais protonada ou menos protonada. Já que o pH é tão importante, foi estudado, né, e tem nos livros, não é, no nosso caso, a necessidade da dedução, porque você mais vai utilizar isso, um fator chamado de fator alfa 4. O que é o fator alfa 4? O fator alfa 4 é um fator utilizado para corrigir a constante de formação em função do pH da sua solução. Então, por exemplo, se eu estiver trabalhando no pH 2, o meu alfa 4 é 3,7 vezes 10 a menos 4. Ah, desculpa, menos 14. 14, isso. Se eu tiver, vou pegar aqui no meio, tá? Ó. Se eu estiver trabalhando em pH 6, dá 2,20 vezes 10 a menos 5. Se eu estiver trabalhando com pH 10, dá 0,35. Então, peraí. O que é o alfa 4? Nós vimos que o ácido o etileno diamino tetracético, ou seja, o EDTA, ele é um ácido poliprótico. Se ele é um ácido, dependendo do pH, ele pode estar mais na forma protonada do que na forma desprotonada. E, como eu preciso daquele par de elétrons para atacar o metal, se ele estiver desprotonado, ele vai estar carregado negativamente. Como o metal é carregado positivamente, então facilita a ligação química. Mas, então, já que o pH é tão importante para o EDTA, esse fator alfa 4, existe tabela, tá? Esse aqui eu só coloquei 3 valores, que eles o quê? Eles corrigem a constante de formação em função do alfa 4. E a correção é muito fácil, é só você multiplicar um pelo outro. Ou seja, a constante K'F ou Kf', dependendo do livro que você vai trabalhar, nada mais é do que a constante de formação vezes o alfa 4. Ou seja, você multiplica o fator alfa 4 pela constante, e aí você vai ter a constante de formação corrigida, ou a constante de formação efetiva, tá? A partir dessa multiplicação. Agora, olha como é que é importante isso. Faz a continha para mim aí, em relação ao cálcio. Qual seria a constante de formação efetiva utilizando o cálcio? Isso vezes, por exemplo, o 3,7 vezes 10 a menos 14. Ou seja, se eu for fazer uma análise do cálcio em pH 2,
Qual vai ser a constante efetiva? Se eu for fazer em pH 6 ou se eu for fazer em pH 10? Calcula para mim aí a constante efetiva para essas 3 situações aí, fazendo um favor. Sim, tem que fazer porque você está corrigindo a partir do pH que você está trabalhando. Então, essa tabela, ela, dependendo do pH que você está trabalhando, você precisa fazer essa correção. Então, faz a continha para mim ali, as 3 constantes efetivas em pH 2, 6 e 10. Você vai fazer uma análise e lá na análise vai estar falando qual pH você deve utilizar, né? Então, pedi para você fazer em 2, 6 e 10. Né? Se eu passasse a tabela completa para vocês, né, a tabela vai de 2 a 12. É pro cálcio, né, professor? Isso, do cálcio. O cálcio, 5 vezes 10 a 10. A do pH 2 deu 1,85 vezes 10 a menos 3. 1,85 vezes 10 a menos 3. Luiz, Oi? eu tenho uma pergunta. O que seria esse alfa? Esse é só uma representação de um fator. Chamaram ele de alfa 4. Para que é usado? Para fazer a correção da constante em função do pH. E por quê? Porque o PDTA é um ácido poliprótico. Então, dependendo do pH que você está trabalhando, ele se comporta de uma maneira. Ou seja, aquilo que vocês fizeram da forma protonada e desprotonada, é exatamente isso. Então, se ele estiver desprotonado, ele reage de uma maneira com o metal. Se ele estiver totalmente protonado, ele reage de uma outra maneira. Ou seja, nesse caso, a protonação prejudica. Né? Porque eu preciso que as constantes sejam altas. Quanto mais alta a constante, mais estável é o complexo. Mas, se eu trabalhar num pH muito baixo, eu não vou ter uma constante alta. O que significa isso, então? Significa que não vai haver uma formação do cálcio, um complexo estável. Eu preciso que o cálcio para complexar esteja em valores de pH maiores. Em pH 10 deu 1,75 vezes 10 a 1,75 vezes 10 a 10. E no pH 6? 1,10 vezes 10 a 6. 1,10 vezes 10 a 6. Então, o que está escrito aqui, ó? Ele passa de uma situação não favorável, ou seja, eu preciso, para formar um complexo,
o complexo ferro grupo M do seu organismo, ele é muito estável. Ainda bem. Ele precisa ser estável para não soltar. Então, a constante de formação do grupo M ferro é muito forte. Não fica separando, não. Agora, a constante de formação para o oxigênio com o ferro não pode ser tão forte. Porque senão, você respirava, o oxigênio entrava, ia para a célula e voltava, né? Porque ele não queria mais soltar dali. Então, não. Então, tem situações, por isso que o nosso organismo é tão fantástico, né? Por quê? Numa situação, o oxigênio é capturado pelo grupo M, numa outra situação, ele é liberado. Então, dependendo dos fatores envolvidos nessa situação e nessa, ele é liberado. Aqui, nós temos 3 situações. Se eu fizer uma análise do cálcio em pH 2, no meu laboratório, não vai dar certo. Por quê? Porque a constante de formação dele é muito baixa. Eu estou querendo que ele forme o complexo, mas a quantidade vai ser muito baixa. Se eu for para pH 6, já existe a formação 10 a 6, ou seja, 1 milhão. Se eu for a 10, ele vai a 1,75 vezes 10 a 10, ou seja, é muito mais favorável, então, em pH mais baixo. Na maioria dos metais, e é por isso que o alfa-4 faz isso, a maioria dos metais formam complexos mais estáveis quando estão com a forma do EDTA desprotonada. Porque o metal é positivo, se eu desprotono, o EDTA fica negativo, aí fica mais fácil de fazer essa ligação. Então, sempre que eu for trabalhar com o EDTA, não é simplesmente pensar na constante de formação dele. Eu tenho que pensar em qual pH que eu vou trabalhar com ele. Porque dependendo do pH, ele pode sim fazer essa alteração de estabilidade. Ficou claro, gente? Tá claro? Ficou. Ficou, professor. Existe uma outra situação, um outro fator, que é chamado de fator beta, mas esse eu vou explicar na próxima aula, quando nós formos fazer a titulação, né, do EDTA. Os indicadores, gente, nada mais são do que ligantes que fazem a ligação com o centro metálico. Exatamente isso. Então, eu tenho o metal. Eu tenho indicador. Ou seja, em vez do ligante, no nosso caso é um indicador. O indicador, ele complexa com metal. E aí nós temos o indicador liberado, ele tem uma cor. Se ele está complexado com metal, ele tem uma outra cor. Que é o exemplo do método de Vollar. Eu tinha o ferro sozinho, o indicador estava lá, estava complexado com o ferro. O ferro começou a complexar com SCN neles, mudou de cor. Então, é aquela mudança de cor exatamente do Vollar. Só que é lógico, né? No caso do Vollar, o indicador era a solução de ferro 3, que estava reagindo com o indicador, o indicador é o ferro 3, que no caso estava reagindo com SCN-, né? Que era o Vollar.
No caso da volumetria de complexação, um dos mais utilizados é o negro de eriocromo T. Vou desenhar aqui. S. Esse eu não esqueci nada. Esse é o famosíssimo negro de eriocromo T. Então, vocês verem, ó, é uma molécula bem grande. Ela tem vários pares de elétrons disponíveis para fazer a complexação, ou vulgarmente conhecido como quelação, né? Os quelatos, né, também pode ser utilizado como termo. Então, a complexação utiliza um ligante que tem, né, uma molécula que tem RT bastante ou muitos, né, grupos com pares de elétrons disponíveis para fazer essa interação com o centro metálico. E se a forma diprotonada, ou seja, né, a forma diprotonada, ó, eu tenho hidrogênios aqui, aqui, aqui. Então, se ele tiver nessa forma aqui, ó, H2IND-, ela é vermelha. Ou seja, a cor livre dela é vermelha. Se tiver com um hidrogênio, ela é azul. E se tiver sem hidrogênio nenhum, ela é laranja. Então, se eu estiver trabalhando com negro de eriocromo T, olha de novo, hein? Ó, o que depende mesmo, essa protonação, depende do pH. Lembre, sempre do pH. Então, se aqui o pH estiver entre 6 e 8, essa forma aqui é que vai ficar mais predominante. Então, vai ser o vermelho. Se tiver entre 8 e 10, essa forma azul aqui que vai ser mais predominante. E se tiver maior que 12, essa forma aqui que vai ser mais predominante. Então, de novo, ó, o mesmo esquema do EDTA. O negro do eriocromo T também tem hidrogênios ionizáveis. Então, dependendo da sua forma, ele vai ter uma cor característica. Entenderam? Professor, Oi? repete de novo essa parte dos pHs aí, faz um favor. Sim. Então, olha bem. Essa estrutura, o negro de eriocromo T, ela é muito parecida com a EDTA. Ela se comporta como um ácido.
ou seja, o ácido, ela libera H+. E essa liberação de H+, ou seja, a protonação ou a desprotonação, depende do pH. Então, o negroideocromo T, ó, se ele tiver com os 2 hidrogênios protonados, a cor vermelha que sobressai. Em que pH que ele está fazendo isso? Em pH entre 6 e 8. Se tiver em pH entre 8 e 10, é essa forma desse indicador aqui que está sobressaindo. Então, o tom é azul. Se tiver acima de 12, ele é laranja. Então, ele livre, ele fica ou vermelho, ou azul, ou laranja, dependendo do pH da solução. E por que do pH da solução? Porque a estrutura dela, ela se comporta como um ácido, então libera, tem a forma protonada e a forma desprotonada. Certo, entendi. Obrigado, professor. Alguém mais ia perguntar? Eu ia perguntar, mas eu já entendi já, Luiz. Obrigada. Beleza. Lógico, né, gente? Você não vai precisar saber a estrutura dele, né? O que você está vendo é que, no caso do ligante, né, o indicador nada mais é do que um ligante, só que tem uma característica, porque o EDTA, ele não é colorido. O EDTA não forma complexo colorido com ferro, com cálcio e tal, não. Então, por isso que eu preciso do indicador. O que o indicador faz mesmo? Ele muda de cor o mais próximo do ponto de equivalência possível para que seu erro na titulação seja o mínimo. Tá? Então, é por isso. E aí eu vou te mostrar agora, então, né, na hora do ponto de equivalência, o que acontece. Quando eu vou fazer uma titulação, nós já vimos isso, né, na aula passada, o método de Mohr é um método direto, não é isso? E o método de Vollar é um método indireto ou método de retorno. Exatamente isso. Então, pensando no indicador, quando eu coloco no meu LMI uma solução de EDTA aqui em cima, a solução do metal aqui embaixo, e coloco mais o indicador. Então, você concorda, você concorda que quando eu coloco o indicador junto com o metal, forma o complexo metal-indicador. O indicador está aqui no meu LMI, concorda? Então, quando eu coloquei as gotinhas do indicador, o que o indicador fez? Opa, complexou com metal. Aí tem a cor, então, né? Tem uma cor, por exemplo, a cor A. Tem uma cor. Aí eu estou começando a adicionar o EDTA. Lembre-se que tem muito metal aqui. Então, quando eu começo a colocar o EDTA, começa a formar o metal EDTA, só que nós já vimos isso. Até o ponto de equivalência, quem está sobrando é o que está no LMI. Então, quando eu começo a reagir com o EDTA, até chegar no ponto de equivalência, eu não mexi nessa parte ainda não, porque tem muito metal. Só quando
passa o ponto de equivalência, é que, agora sim, eu não tenho mais o metal para reagir com o indicador. Então, o indicador, ele passa a estar livre. Por quê? Porque todo metal reagiu com EDTA e agora começa a ter o EDTA em excesso. Mas é só no ponto de equivalência. Até o ponto de equivalência, eu tenho tanto metal aqui dentro que não vai reagir com o que está reagindo com o indicador, não. Que ainda tem muito liberado. Então, vai o metal livre que vai reagindo. Só que no ponto de equivalência, aí não. Aí já complexou com todo o metal. Então, começa a liberar o indicador livre e aí o seu sistema muda de cor, de um para outro. E como é que eu faço o cálculo, então? A quantidade de metal é igual à quantidade de EDTA. Método direto, né? Método direto. Então tem que pensar um pouquinho, né? Pensar um pouco. Eu sei que até o ponto de equivalência, quem está em maior quantidade é o metal. Então eu não vou mexer. Primeiro, o EDTA vai reagir com o metal que está livre. Para que ele vai tirar o indicador? Tem muito metal livre ainda. Então, primeiro, o EDTA reage com o metal que está livre lá, ó. Mas quando chega perto do ponto de equivalência, já começa a faltar metal livre. Então, ele já começa a querer tirar o do metal indicador para complexar. Chega um ponto, quando aquela proporção, lembra a proporção de 1 para 10? Quando a proporção do metal livre, do indicador complexado com o livre for de 1 para 10, aí muda de cor o seu sistema. Claro, gente? Se não entendeu, pergunta. Repete essa última parte, professor. Do 1 para 10. Lembra dos indicadores ácido-base? Quando é que eles mudam de cor? Quando a concentração de 1, no caso, quando a concentração do metal indicador sobre o indicador livre tem uma proporção de 10, né? Ou seja, um tem que ser 10 vezes maior do que o outro. A forma de um tem que ser 10 vezes maior do que o outro. Senão você não consegue visualizar a cor, né? A mudança de cor. Um é vermelho, vinho, o outro é azul. Quando é que você consegue definir esse vinho para azul? Quando a proporção deles é de 1 para 10, ou seja, um é 10 vezes maior que o outro. Ficou claro? Ficou sim, professor. Obrigada. Eu vou dar um exemplo aqui numérico, né? Dar um exemplo numérico. Vou dar um exemplo numérico aqui, então. Eu dissolvi uma massa de amostra que contém zinco. Uma amostra que contém zinco. Tá? Dissolvi num balão de 250 ml. Então, pesei uma amostra, uma quantidade tal, adicionei lá dissolvi com um pouquinho de água, transferi para o balão volumétrico, completei com água, aferi certinho, tal, com água destilada ou deionizada. Ok. Tá certo? Desse aqui, eu já sei que eu não posso enfiar a minha pipeta lá dentro, né? Então eu transferi para uma quantidade com um becker de 150 ml. Não posso enfiar minha pipeta lá dentro, de jeito nenhum, né? E aqui, eu fiz 3 titulações. Eu tirei 3 alíquotas, ou seja, pipeta volumétrica,
de 20 ms. Coloquei em 3 LMAs distintos. Então, 20, 20, 20. E aqui o volume que eu gastei de DTA usando, por exemplo, o negro de Ereocromo T como indicador. Então, aqui eu gastei 25, aqui eu gastei 25,10, aqui eu gastei 25,30. Vamos imaginar que a concentração do EDTA, que você está utilizando na bureta, né? A concentração do EDTA aqui seja 0,0500 mols por litro, com um fator de correção de 1,03. Eu quero que você calcule para mim aí qual é a concentração do zinco aqui na amostra e qual é o percentual peso por volume do zinco aqui na amostra. 10 minutinhos aí para vocês fazerem. Entendeu a pergunta? Não entendeu alguma informação para eu te explicar antes de você fazer? Pegar um banquinho aqui para sentar, enquanto vocês fazem o cálculo, eu dou uma descansada. Tem alguma dúvida? É só falar, tá? Eu estou aqui ao lado aqui. Pode fazer com calma. Professor, você falou que não pode usar a pipeta volumétrica. Direta do balão, né? Senão você suja o balão, você contamina a sua solução. Por isso que você utiliza o Becker. Limpinho, né? Direitinho e tal. Ah, deixa eu olhar no nosso material a massa do... Espera aí, cadê? Deixa eu colocar a massa da tabela nossa periódica aqui para vocês fazerem o cálculo. O zinco, ele é... Cadê? Zinco, metal de transição... 65,382. A massa do zinco, 65,382 gramas por mol.
Saiu algum resultado já? Concentração em mols por litro, tá? Jéssica, faz favor. Isso vai te ajudar a fazer o percentual, né? Peso por volume. Bom, vamos fazer aqui então. Primeira coisa, você está titulando 3 alíquotas iguaizinhas, ó, 20, 20, 20, tá? Então, se os volumes aqui estiverem muito próximos, você pode fazer uma média dos volumes sem problema nenhum. Se essas alíquotas forem diferentes, ou seja, 20, 40, 80, 1000, aí você tem que fazer as concentrações de cada um e depois tirar a média, tá? Não se esqueçam disso. Então, na prática, está lá no laboratório, tirou 3 alíquotas de 20, fez as titulações,
Os volumes aqui variaram menor do que 0,2, algumas vezes 0,3, pode tirar a média para fazer os cálculos, tá? Se tirar alíquotas diferentes, você tem que calcular a concentração para cada um, ver se tem alguma discrepante e depois tirar a média, tá bom? Então, vamos lá. A concentração do EDTA... A concentração do EDTA, nós já vimos, 0,0500 vezes o fator, 1,03 mol por litro. O volume de EDTA gasto é a média, então 25 mais 25,10 mais 25,30 dividido por 3 ms. O volume da minha amostra, 20 ml. Então, no ponto de equivalência, a quantidade de zinco é igual à quantidade de EDTA. A concentração de zinco vezes 20 vai ser igual a... Vou pegar minha calculadora aqui. 0,05 vezes 1,03 dá 0,0515 vezes a média, então. 25 mais 25,10 mais 25,30 dividido por 3 vezes 25, 13. Então, a concentração de zinco vai ser igual a 0,0515 vezes 25,13 dividido por 20. 0,0647. 0,0647 mols por litro. Bateu aí o que o pessoal escreveu? Olha o arredondamento, hein? Olha o arredondamento. Tá? Ó, aqui eu já arredondei. Tá? Então, atenção. Tá? Tá arredondado aqui, ó. Tá? Não pode fazer direto na calculadora, não. Tem que fazer os arredondamentos. Cada conta que você fizer, você vai fazer o arredondamento correto. Não chega lá no final, tem uma avalanche de arredondamento. Aqui nós vimos que você pode fazer de duas maneiras, né? Ou usando a alíquota de 20 ou a de 250, aí você que sabe. Então, vamos lá. 0,0647 mols está para 1.000 ml. É isso? Está escrito lá, 0,047 mols para 1.000 ml. Só que eu não quero em 1.000, né? Eu quero em 100 ml. Então, vai ser 0,00647 mols. Se um mol pesa 65.382 gramas, 0,00647 mols X. Quiser fazer usando a formulinha, né? Pode ficar à vontade. Então, isso aqui dividido por 10 primeiro, vai dar 0,0647 vezes 65.382. 0,4230 gramas de zinco. Por que 4 casas aqui? Porque quando eu trabalho com valores menores que 0, 4 casas. Quando eu for passar para o percentual, ou seja, o percentual peso por volume, aí é percentual. Percentual é 2 casas. Então, 0,42 gramas
para cada 100 ml. Quiser fazer a formulinha, pode, né? Massa igual a concentração, vezes volume em litros, vezes massa molecular, também pode, tá? Dá o mesmo resultado. Pergunta, gente. Por que você dividiu por 3 ml ali o V e DTA? Tá 25 mais 25,10 mais 25,30 dividido por 3. A média, né? Ah, tá. A média de 3 valores. Quando vocês olharem ali e tiver um valor discrepante, aí você elimina ele. Se tiver muitos, né, aí usa o TSQ, como nós já vimos. Se for poucos, mas tiver um discrepante, por exemplo, 25, 25 e 26. Então, esse 26 está errado. Isso é na prática, né? Não é teoria, não, isso é prática. Então, por isso que você faz 3 repetições sempre, em triplicata, o mínimo, né? Porque aí, se você precisar eliminar algum valor, você já elimina. Então, passou de 0,2, no máximo 0,3, você já elimina o valor. Aí faz só com os outros dois que deram certo. Então, se aqui fosse 26, por exemplo, você ia tirar a média só desses dois aqui para fazer as suas continhas. Pode apagar? Com 250? Aí você seria assim, ó. Massa igual a concentração, volume e massa molecular. A concentração seria essa. O volume é o 0,100 que você precisa, né? E a massa molecular que você tem lá. O 250, você só ia achar a massa aqui primeiro. Então, aqui, essa concentração você ia transformar para 250 em vez de 1.000, né? 1.000, aqui em vez de 100, 250, ia achar o mol, depois ia transformar para 100. Você ia fazer uma etapa a mais, né? Ia fazer uma etapa a mais. Ô, Luiz, quando eu estava tentando fazer, eu tinha feito a concentração, comecei a fazer a concentração para cada um. Aí, nesse caso, é só fazer a média dos 3. Sim, desde que você saiu do mesmo alíquota, né? Então foram 20, 20 e 20. E os volumes também próximos, tá vendo? 0,2, no máximo 0,3 diferença. Então você pode ir direto. Se você tivesse colocado aqui 20, 40 e 60, aí você tinha que fazer do seu jeito. Fazer primeiro as concentrações e depois tirar a média. Tá? Isso aqui é, na prática, para adiantar para você, para não precisar ficar fazendo mais contas, entendeu? Mas se você quisesse fazer também, tudo bem, vai estar correto. Tá bom, obrigada. Então vamos apagar aqui.
Ô, professor, então Sim. ali se fosse 25,4 ao invés de 25,3 já podia descartar? Tem que ver qual era 25,25, 25,10, 25,4, né? Então, o 25,4 e o 25,10 só tem 0,3 diferença. Ainda poderia usar, tá? Em algumas situações não tem problema não. Até 0,3 no máximo vai, entendeu? Tá bom, obrigada. Porque aí a variação vai ser só na última casa decimal. Então, o seu teor lá, sei lá, passaria de 0,47 para 0,46, ou seja, não ia mudar muito, não. O outro método é o método de retorno, ou indireto. Quando você fala lá na titulação de precipitação, utiliza muito o termo método indireto. No caso da complexação, é mais utilizado o método de retorno, mas é o mesmo raciocínio. Então, vamos lá. Ó, peguei uma amostra contendo alumínio. Ó, íon alumínio. Ah, Luiz, quando é que usa isso mesmo? Ué, quando for necessário, ou seja, quando você tentar fazer direto não der certo, se você for fazer titulação de alumínio diretamente, provavelmente não vai dar certo. Opa, então vou tentar outra técnica. Nesse caso, até a titulação de retorno. Então, eu coloco aqui um excesso de EDTA, coloco aqui um excesso de EDTA. O EDTA vai fazer o quê aqui, ó? Ligante metal. Ele vai complexar com alumínio. Ó, a G não, né? A E. Vai complexar com alumínio. E o excesso dele, você vai titular com uma solução de zinco. Já que o zinco forma um complexo com o EDTA. Então, o mesmo esquema. Só que agora eu estou interessado no alumínio, só que eu não estou titulando diretamente o alumínio. Coloquei um excesso de EDTA e estou titulando o excesso de EDTA. Qual a diferença na hora da resolução? No ponto de equivalência, a quantidade de EDTA que você colocou fez o quê? Uma parte reagiu com alumínio, mesmo raciocínio da aula passada, e uma parte reagiu com o zinco. Então, titulação de retorno ou método indireto. Tá vendo? Então, exatamente igual ao do método de Bolyai. Só que era com a GNO3, reagia com 2, né? Aqui, o EDTA que você está colocando em excesso para reagir com o alumínio, tanto com o zinco. Lembraram? O indicador. Bom, se você colocar um indicador aqui, ó, não tem alumínio para reagir, já que todo o EDTA reagiu com ele. Então, vai acontecer isso, né? Depois do ponto de equivalência, o zinco reage com o indicador, formando o complexo zinco-indicador. Então, aqui tem uma cor A e aqui tem uma cor B. Então, o indicador seu não reagiu com o metal que você tinha na sua amostra. Reagiu com o zinco que você está titulando. E aí o zinco fica, olha aqui, ó. Aí o zinco fica na bureta, ó. A solução de zinco fica aqui, ó. Porque você tem um excesso de EDTA aqui dentro. Ó, eu coloquei o EDTA em excesso. O que sobrou de EDTA aqui que eu estou titulando com zinco. Então, aqui dentro já tinha, né? Aqui dentro já tem o AL-EDTA. Eu estou titulando é o excesso de EDTA. Perguntas?
Professor, você pode explicar essas equações de novo? Eu acho que eu fiquei um pouco perdida. Ó, você tem na sua amostra alumínio. Só que o alumínio, você não consegue titular ele diretamente com EDTA. Seus resultados não são adequados. Então, o que que você faz? Você coloca um excesso de EDTA aqui dentro, onde tem a sua amostra. Quando você coloca EDTA, o que vai acontecer? O EDTA que você está colocando, ele vai reagir com o alumínio da sua amostra e vai formar o AL-EDTA, que é um complexo. Só que você colocou EDTA em excesso. Então, o excesso do EDTA que sobrou, você vai titular com o zinco. Então, você está titulando o excesso de EDTA com zinco. Só que a L-EDTA, ZN-EDTA é tudo incolor. Então, você colocou o indicador lá, por quê? Enquanto tiver, você está titulando o EDTA com zinco, tá vendo? Enquanto tiver EDTA, o zinco vai reagir só com o EDTA. Vai deixar o indicador livre, ou seja, numa coloração. Quando acabar o EDTA, o zinco começa a reagir com o indicador. Aí muda de cor, porque o complexo formado do zinco e indicador tem uma cor diferente. Então, ele só está mudando de cor só depois que acabar todo o EDTA, ou seja, quando atingir o ponto de equivalência. A quantidade de EDTA que você colocou reagiu tanto com o alumínio, tanto com o zinco. Por isso que é chamado de titulação de retorno ou titulação indireta. Ok, obrigada, professor. Ô, Luiz, Oi? mas que horas que coloca esse indicador na amostra? Não, você pode colocar a hora que você quiser. Ah, tá. Isso não faz diferença, não. Não, não faz por quê? Porque quando você colocou um excesso de EDTA, não tem alumínio para reagir com o indicador. Né? Porque reagiu todo o alumínio que tinha, reagiu com o EDTA. Então não sobrou. Então o indicador vai estar de bobeira aqui, porque ele não reage com o EDTA. Ele só reage com o metal. Então, enquanto não acabar o EDTA, ou seja, enquanto não atingir o ponto de equivalência, quem está em excesso aqui é o EDTA. Só depois que passa a ter o zinco, aí sim muda de cor. Então, vamos supor aqui, ó, que eu coloquei 50 ml de EDTA, 0,0500 mols por litro, fator de correção 0,99. Então, eu coloquei esse excesso aqui. Depois, eu titulei o excesso com uma solução de zinco, 0,0500 mols por litro, fator de correção 1,02, e gastei desta solução aqui, eu gastei, deixa eu ver aqui, 30 ml. Eu quero saber qual é a concentração de alumínio e qual é o teor, peso, o volume do alumínio aqui na minha amostra. O alumínio, vamos ver o peso do alumínio. O peso do alumínio é... Cadê o alumínio? 26,982. Alumínio, 26... Perdi. 982. 982 gramas por mol. Faz para mim o cálculo aí.
Pode perguntar, tá? Eu estou aqui se tiver alguma dúvida, tá? Não estou aparecendo na imagem, mas eu estou aqui. Qualquer coisa é só você perguntar. Ô, Luiz, Sim? qual que é o volume que eu vou usar pro alumínio? Ah, sim, desculpe. Não precisa não, é. Precisa não. Não precisa não. Vou te mostrar por quê depois. Pensei e não falei para vocês, mas depois eu vou falar. Quanto deu a concentração? Qual a concentração do zinco? Ah, sim, vamos ver aqui, concentração do zinco. 0,0500, fator 1,02. Quanto deu a concentração? Ô, gente, presta atenção no que eu vou explicar para vocês. Olha bem, tudo na sua vida, tudo na sua vida, você precisa ter condição de resolver, tudo. Só que para tanto, você tem que gastar um certo momento da sua preciosa vida. O que você precisa pensar? É possível resolver isso? Vou gastar 5 minutinhos, 10 minutinhos, 15 minutinhos, meia hora, 1 hora, 3 horas, 5 horas, uma semana. Vou chegar à conclusão, olha, é impossível resolver com as informações que eu tenho. Mas para isso, você precisa ter conhecimento. Se você não tiver conhecimento, você não vai nem saber o porquê que você não consegue resolver. Aí, não sei quem foi que perguntou, o que acontece? Gente, concentração é mol por volume. Se é mol por volume, como é que eu vou determinar a concentração de algo que eu não tenho volume? Impossível determinar se eu não tenho volume. Ah, mas, ô Luiz, mas você tinha que ter dado. Espera aí. Vocês tinham que ter falado com a mocinha aí. Ué, mas tá faltando dado, não tem jeito de resolver. Ah, não, mas a maioria... Não, a maioria não, né? Não preciso saber, não preciso aquilo. Não, então, não, ué. Eu preciso, sim, ter. Porque não é possível resolver química analítica se eu não consigo
ter o volume. Eu preciso do volume que eu coloquei. Preciso do volume, senão vou ter que supor. Aqui, eu tenho a concentração do EDTA, eu tenho o volume do EDTA. Ó, eu tenho a concentração, tenho o volume. Desse lado, eu não tenho o volume do alumínio, mas eu posso, lógico, saber a massa, né? Então, eu posso, sim, resolver pela massa. Mas a concentração do zinco vezes o volume do zinco. A concentração do zinco eu tenho, o volume do zinco eu tenho. Ou seja, o máximo que eu consigo resolver aqui é determinar a massa de alumínio. Isso eu consigo fazer. Agora, concentração é número de mol por volume. Número de mol é massa sobre massa molecular. Então, eu preciso do volume para determinar a concentração. Eu preciso do volume. Eu preciso do volume para achar o teor, peso por volume. Eu preciso do volume. Tá? Só que, sem conhecimento mínimo, sem conhecimento básico, eu não consigo. Né? Não consigo resolver. Tá? Então, gente, não é simplesmente resolver, não é pensar as coisas. Eu, outro dia, vendo as mídias, eu vi um cara calcular uma conta matemática mais rápido que o outro, comparando o chinês com o japonês. Qual método é o mais rápido? Não é para saber qual é o método mais rápido, é para saber qual é o método correto. As pessoas precisam resolver tudo em menos de 10 segundos, senão desiste. Não, calma aí. Agora, se eu não tenho conhecimento básico, eu ia ficar 1 hora no exercício até chegar à conclusão que não tem jeito de resolver. Se eu tenho conhecimento básico, não, Luiz, espera aí, ó, eu preciso do volume, senão não tem jeito de resolver. Então, precisa-se de um conhecimento básico. Tá? Se eu tenho a massa, alguém calculou a massa aí, fazendo um favor? Só a massa aqui. Calcula para mim aqui, então, para eu mostrar outra coisa para vocês aqui. Calcula a massa para mim. Tá alto, Felipe. Não é... Você dividiu por o volume aqui, ó. Toda vez que eu trabalho com massa molecular, massa tem que ser por litros. Não esquece não, hein, gente? Ó, toda vez que eu estiver trabalhando com massa, o volume é em litros. Vai ter que dividir lá por 1000. Mas tá muito grande isso aí. Ó. Aqui. Agora eu já apaguei, né? Agora eu já apaguei o número aqui. Peraí. 50 vezes 0,0500 vezes 0,99 menos 0,0500 vezes 1,02 vezes 30, né? 30. Vezes 26,982 dividido por 0,02549? 0,2549 gramas. Ó, achei a massa de alumínio. Então, neste caso, nesse problema, eu poderia ter dado a massa da amostra para vocês. Ou seja,
Se eu tivesse colocado naquele becker nosso uma massa de amostra de 0,500 gramas, qual seria o teor peso por peso? Então, o peso por volume, eu não ia conseguir resolver, porque eu preciso do volume. A concentração, eu não ia conseguir resolver, porque eu preciso do volume. Agora, se eu te der a massa da amostra, aí não precisa do volume, porque aí eu vou trabalhar com peso por peso. 0,5.000 gramas de amostra equivale a 100%, 0,0255 gramas de alumínio equivale a X. Então, X, 0,0255 vezes 100, dividido por 0,5. Vai dar 5,10% peso por peso. Então, aqui eu achei o teor. Só que, tá vendo que eu não precisava do volume? Eu não precisava do volume da minha amostra. Eu não consigo calcular concentração, eu não consigo calcular peso por volume. Mas se eu te der a massa da amostra, aí você consegue determinar o percentual peso por peso. Dá uma olhadinha e pergunta se não entendeu. Ô, Luiz, explica de novo essa parte do 0,500 gramas. Essa aqui é a massa da amostra de alumínio que você dissolveu para fazer o seu procedimento. Então, você dissolveu isso. Então, essa é a massa da sua amostra. Depois que você fez as titulações, você chegou à conclusão que tem 0,0255 gramas de alumínio. Então, se 0,500 é a sua amostra, equivale a 100% do peso que você colocou, o que tem de alumínio equivale a 510% de alumínio em cada 100 gramas de amostra. Ou seja, é o percentual peso por peso, e não peso por volume. Peso por volume é em 100 ml da solução. Peso por peso é em relação à massa da amostra, quando você tem a massa da amostra. Por isso que eu não coloquei o volume, que eu não consigo determinar a concentração, eu não consigo determinar o percentual peso por volume. Por quê? Para os dois, eu preciso do volume da amostra. Nesse caso, eu não preciso do volume da amostra, porque eu estou querendo saber é o teor, é o percentual peso por peso. Isso que é o teor. Então, eu tenho 5,10% de alumínio na minha amostra. Entendeu? Ou repergunta? Ô, Luiz. Como que você sabe que é 0,500 gramas? Eu estou dando para você. Estou supondo isso. Se a minha amostra pesar 0,500. Se a minha amostra pesar 1 grama, então 1 grama é 100%, essa massa de alumínio, X%. Então, isso é um dado do problema. Então, só que em vez de dar volume da amostra, eu te dei massa da amostra. Então, mostrando para você que quando você trabalha com massa da amostra, você não consegue achar concentração. Só, lógico, se eu falar, dissolver o tanto de amostra no tal volume, né? Aí você tem, lógico, né, o volume. Mas nesse caso, eu não falei qual volume que você usou aqui, não. Então, você tem que pensar. O que eu tenho? Eu tenho a massa da amostra e não tenho volume? Então, eu só consigo calcular o teor. Agora, se eu tenho a massa da amostra e tenho o volume, aí eu consigo calcular tudo. Eu não entendi o que você fez na outra equação do lado de cá. Que você tinha que calcular a concentração, não teve como, porque não tinha volume. Lado de cá, me ajuda aí. Aonde você achou a massa igual a 0,025? 25... Aqui? Olha, eu fiz isso vezes isso, passei isso vezes isso, passei subtraindo para cá e depois multipliquei por isso. Isso aqui eu tenho, isso eu tenho, isso eu tenho, isso eu tenho. Só que lembrando, né? Quem em litros, né? Toda vez que eu trabalho com massa,
Quando eu trabalho com concentração, não tem problema trabalhar com volume em ml. Mas quando eu trabalho com massa, tem que ser por litro. Não deu aquela conta lá, não? Alguém fez diferente a conta? Não deu? Isso daqui é um dado do exercício, tá? Eu dei para você, tá? Então, poderia ter dado qualquer massa de amostra aí. Perguntas? Bom, então é o seguinte. Deixa eu apagar aqui. Então, para deixar aqui para as pessoas lá. Recadinho para a galera. Nós temos agora 26 pessoas em 100 pessoas assistindo ao aula. Bom, desse modo, eu entendo que não há necessidade, teoricamente, das aulas síncronas. Ou seja, as pessoas estão dando conta de assistir minha aula e entender tudo, né? Não precisa participar da aula para perguntar. Beleza, ótimo. Né? Você tem todo o direito, né? Tanto que eu nem chamado eu faço, né, nessa aula. Só que tem o seguinte, já que as pessoas estão tão dando conta do expediente, portanto, né? Então, o que acontece? A partir de hoje não vai ter a segunda correção, tá? Todas as atividades que eu enviar vai ter uma correção apenas, tá bom? Então, fiquem atentos na resolução, porque só vai ter mais uma correção apenas. Eu vou enviar ainda eu vou enviar a prova, né, do ácido base, e vou enviar a de precipitação, a de hoje não, que é a semana que vem que eu vou enviar como começou a complexação hoje, mas só a semana que vem que vai terminar a complexação, então eu vou enviar ainda a de ácido base, que é a prova, e vou enviar a de precipitação para vocês resolverem, tá? Ok? Então, a partir desse momento, não tem a segunda correção. Fiquem atentos nisso, tá? Tá bom? Luiz, não faz isso com a gente, não. Eu estou acabando de corrigir. Ontem eu corrigi, acho que a atividade 3 ou 4, então até eu vou ver se eu consigo o mais rápido possível enviar para vocês. As que ainda, né, que estão no sistema, tá valendo, né? Então eu vou mandar para você poder corrigir, mas a partir de agora só tem uma correção, beleza? Não tem uma segunda correção, tá? É só uma correção. Ô, Luiz. As pessoas entendem, né, que não há necessidade e a importância das coisas. Vocês que estão assistindo, gente, não vai mudar nada, vocês podem ter certeza. As pessoas que assistem vão tirar sempre uma nota acima, né, da média. Tá? Mas as pessoas que não assistem, aí tem que correr muito mais atrás, né? Tá bom? Beleza? Então, aí, a semana que vem a gente termina a volumetria de complexação, que aí nós vamos fazer aquela famosa curva teórica, mostrando a constante de formação, mostrando a formação do complexo. Vou falar também do fator beta, né? Que é um agente complexante auxiliar, e nós vamos fazer também, tá bom? Então, fiquem atentos, né, no prazo das atividades, tá bom? Fiquem muito atentos no prazo das atividades, principalmente da prova, tá certo? Então, bastante cuidado, bastante atenção no prazo. Fique sempre entrando no portal para ver se tem alguma coisa nova. Você viu que eu coloquei a aula de precipitação e coloquei
várias aulas, né, complementares, né, que tem lá, né, que eu coloquei mais distinto, tá? Algumas eu já tinha gravado, por isso que eu coloquei. Então, vou colocar para você no portal a prova de ácido base, vou colocar para você a atividade da precipitação, que aí dá tempo, que como a próxima atividade da complexação é só para dar da semana que vem para outra, então dá tempo de, nessa semana, você fazer tanto a de precipitação, né, da semana passada, e a prova, tá bom? Ô, gente, então, um bom restinho de final de semana para você. Espero que vocês e seus familiares estejam muito bem. Tá? Um abraço a todos e até mais.